Olá, estamos aqui com a primeira aula sobre matrizes e aqui a gente vai apresentar alguns conceitos gerais sobre o que é uma matriz e algumas definições, tudo bem? Que a gente vai utilizar ao longo dessa playlist. Pois bem, dado dois números m e n pertencentes aos naturais, a gente vai definir uma matriz A m por n, isso daqui se lê m por n, tudo bem? Esse mxn aqui, então uma matriz A m por n vai ser basicamente uma tabela com números aqui, em que eu vou ter aqui m linhas. Então, m linhas aqui, a primeira, a segunda, até assim por diante, até a emésima. E aqui eu vou ter n colunas, tudo bem? Então, aqui, ó, esse primeiro número aqui é referente às linhas e o segundo às colunas. E percebe que cada um dos termos aqui tem um índice aqui embaixo, um subíndice, vamos dizer assim, em que tem um primeiro número e um segundo número. E isso daqui vai significar o quê? Sempre que a gente tiver aqui um A e J, significa que o I é a linha e J é a coluna desse número. Ou seja, esse daqui é o elemento que está na iésima linha e jésima coluna. Então, por exemplo, o A11 é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. O A23 vai ser o elemento que está na segunda linha aqui e terceira coluna. Então, é uma boa forma de você identificar cada um dos elementos e definir bem essa matriz, tudo bem? Geralmente, uma matriz vai estar definida, ou ela já vai ser dada, ou vai ter uma lei de formação. Então, por exemplo, ele vai te dar uma lei em função de I e J e vai escrever o valor do A e J. Isso daí vai ser visto nos exercícios. E tudo bem. Esse daqui, então, é a definição de matriz. E a gente tem aqui a definição da transposta de uma matriz, em que a gente vai fazer a troca da linha pela coluna. Então, por exemplo, vamos tomar aqui uma matriz aqui genérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Percebe que ela tem 3 linhas. Ela é 3 por 2, ó. 3 linhas e 2 colunas. Então, quando eu vou analisar a transposta dela, eu vou aqui colocar uma letra T no expoente dela. Isso daqui significa a transposta da matriz A. A gente vai trocar as linhas pelas colunas. Então, por exemplo, essa linha aqui vai virar coluna, ou seja, 1 e 4. Essa segunda linha vai virar a segunda coluna, 2 e 5. E essa última linha vai virar a última coluna, 3 e 6. Tudo bem? Percebe que agora, em vez de eu ter uma matriz 3 por 2, eu vou ter uma matriz 2 por 3. Tranquilo? E uma coisa que eu esqueci de falar, percebe que aqui na notação de matriz, eu estou colocando esses parênteses grandes aqui. Em muitos casos vai aparecer um colchete, tudo bem? Então, por exemplo, vai aparecer alguma matriz nesse tipo aqui. O fato de eu escrever desse jeito é porque eu acredito que fica muito mais fácil de escrever e é mais confortável. Enfim. Bem, agora, a definição de uma matriz quadrada. Uma matriz quadrada vai ser simplesmente uma matriz qualquer, porém que m é igual a n, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, eu posso dar como exemplo uma matriz de ordem 3. Assim, e aqui percebe que eu puxei uma seta e escrevi ordem da matriz. Por quê? Muitas vezes vai ser dito no enunciado, por exemplo, o A é uma matriz quadrada de ordem 3, ou seja, é uma matriz quadrada que tem 3 linhas e 3 colunas. Então, aqui, por exemplo, eu posso definir uma matriz quadrada A de ordem 3 da seguinte maneira: 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é um exemplo bem genérico. Só para a gente agora dar a definição de diagonal principal e o traço da matriz. A diagonal principal vai ser essa diagonal aqui, ó. Vai ser esse conjunto de elementos aqui. No caso geral, você pode dizer que são todos os elementos da forma A de I. Percebe que aqui nesse caso, ó, eu teria um elemento A e J, só que eu tenho aqui que I é igual a J. São todos os elementos nessa forma aqui, tudo bem? Então, para a nossa matriz A aqui, a gente teria que os elementos da diagonal principal são 1, 5 e 9, porque eles estão aqui nessa reta do meio. Pois bem, o traço da matriz está intimamente ligado ao conceito de diagonal principal. Por quê? O traço da matriz, que a gente pode representar assim, né? O traço da matriz A vai ser a soma dos elementos da diagonal principal. Então, nesse caso, 1 mais 5 mais 9, que vai ser igual a 15. Tranquilo? Então, o traço da matriz nada mais é do que a soma dos elementos da diagonal principal. Isso daí para qualquer matriz quadrada que você tomar. Percebe que esses dois conceitos que a gente acabou de apresentar, eles só estão definidos para uma matriz quadrada. Porque, por exemplo, se eu tomo essa matriz aqui transposta, eu falar,
me dê a diagonal principal. Você vê que é um absurdo, não tem como eu tirar uma diagonal principal daqui, e nem mesmo um traço da matriz, tudo bem? E por fim, para finalizar esse vídeo, eu queria falar de uma matriz aqui importante, que vai aparecer muitas vezes, é uma matriz quadrada, tudo bem? Ela vai ser indicada por I, que é a matriz identidade, e ela vai ser sempre da forma assim, ó. Vou desenhar aqui o caso n igual a 3, uma matriz identidade de ordem 3. Ou seja, é uma matriz que a diagonal principal dela são todos iguais a 1 e todos os outros elementos que não estão na diagonal principal são nulos, são zeros. E ela tem uma propriedade muito importante que a gente vai ver no próximo vídeo, que é na operação sobre matriz, que se eu fizer um produto entre matriz A vezes I, ela vai comutar, tudo bem? Ou seja, vai ser igual a I vezes A, e isso daqui vai ser igual a A. Ou seja, ela é o elemento identidade no produto entre matrizes. É como se fosse o número 1 no produto entre números, que a gente faz naturalmente, tranquilo? Então, eu acredito, essa é a primeira parte aqui dos conceitos gerais sobre matrizes. No próximo vídeo vamos falar sobre operações entre matrizes e quais operações elas podem sofrer, tudo bem? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.